Olá, pessoas! Aqui a gente vai continuar nossa aula sobre o mundo do trabalho e nessa segunda parte vamos apresentar o pensamento de três sociólogos clássicos, Marx, Weber e Durkheim, e de que modo eles contribuíram para o pensamento que temos hoje sobre esse mundo do trabalho que vivemos. Divirtam-se, espero que a gente possa aprender bastante nessa aula. Karl Marx nasceu em 1818 na Alemanha e morreu em 1883 em Londres. Ele dividia a sociedade em duas classes: o burguês, aquele que possui a propriedade privada. O que é a propriedade privada? A terra, as fábricas, um barco, a terra, uma loja. Então tem o burguês, que ele é proprietário, e o trabalhador, que trabalha para esse burguês em troca de um salário. E ele vai mais longe nessa análise. Ele diz que a participação do indivíduo no processo produtivo, ou seja, a forma como a gente se encaixa na produção de mercadorias, seja ela na agricultura, no comércio ou na indústria, determina o lugar que cada um vai ocupar na sociedade, determina o salário que cada um vai receber, ou, no caso do proprietário, o lucro, a quantidade de dinheiro que ele vai ter. E mais, determina os interesses de cada um. Se para o burguês, por exemplo, o dono de uma loja, de uma padaria, não é bom que aumente o salário do trabalhador, porque ele vai pagar mais, o trabalhador tem a opinião contrária. Para ele é bom que aumente o salário. Ou seja, o Marx mostra como essa divisão da sociedade em classe coloca o trabalhador e o burguês em lados opostos. Marx, enquanto um filósofo ou um político, tem seus ensinamentos bastante contestados. Mas na economia, o que ele diz ainda é muito reconhecido e necessariamente estudado nas universidades, curso de economia, administração, porque ele entendeu algumas coisas sobre a relação de trabalho que é importante a gente perceber. No capitalismo, o trabalho é tratado como uma mercadoria, algo que pode ser comprado e vendido. Ao mesmo tempo, é um objeto que pertence ao patrão e gera lucro. Então, o trabalho ele sai das mãos do trabalhador, que o vende para o patrão, e o vende por quê? Porque ele não tem terra, por exemplo, para trabalhar, então ele vende para o dono da terra as suas horas de trabalho, e esse dono trata esse trabalho como uma mercadoria que gera lucro. Uma das coisas interessantes que o Marx fala é quando ele explica para a gente de onde que vem o lucro. Quando na agricultura, por exemplo, o dono das terras produz, por exemplo, 10 sacos de milho, ele pega esse dinheiro, retira daí todos os custos da produção, tudo que ele investiu nela, se foram máquinas, tratores, adubo, irrigação, tudo que ele gastou, ele paga daí, e o que sobra desse dinheiro, ele não dá todo para o trabalhador, ele fica com uma parte para ele. Ou seja, lucro é uma parte do trabalho do trabalhador que não volta para ele. Fica nas mãos do dono da terra. Mesmo que ele nunca tenha trabalhado, mesmo que ele nunca tenha chegado nem perto da terra, ele não trabalhou, de repente nem o pai dele trabalhou, nem o avô trabalhou, herdaram essas terras, mesmo assim, ele fica com essa parcela do lucro. Então, o Marx mostra que a única coisa que gera riqueza é o trabalho. Só o trabalho produz riqueza. O dinheiro não gera riqueza, a terra sozinha não gera riqueza, mas quando o homem trabalha sobre a terra, ele está produzindo riqueza. E essa riqueza é dividida em quem trabalhou nessa terra, em quem pertence a essa terra. É lógico que os donos das terras, os donos das indústrias, os donos do comércio não gostaram de ouvir essa descoberta de Marx. Por isso Marx ficou tanto tempo banido. Na época da ditadura militar, por exemplo, ter um livro do Karl Marx em casa dava cadeia. Ele foi proibido de ser lido nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, em todos os lugares capitalistas, porque ele desnuda a exploração capitalista.
Eu vou repetir, o capital não gera riqueza. Apenas o trabalho, na medida em que transforma a natureza, produz riquezas. É justamente a disputa pela riqueza produzida através do trabalho que o Marx chamou de luta de classes. Os burgueses e os proletários, os patrões e os empregados, lutam para quem vai ficar com o que é produzido pelo trabalho. E isso é o que ele chamou de luta de classe. Essa exploração começa na medida em que o trabalhador não tem os seus meios de ele mesmo produzir a sua riqueza, obrigando-o a vender as suas horas de trabalho. Pensa só, por que um agricultor vai trabalhar na terra de outra pessoa, sabendo que ao final do seu dia de trabalho, outra pessoa que nem apareceu lá para trabalhar vai ficar com a metade do que ele produziu? Ele só se sujeita a isso por duas coisas. A primeira é porque não tem escolha, ele não tem terra. Se ele tivesse terra, ele ia produzir na terra dele, né? Uma outra coisa importante aí é que essa situação ela é legalizada pela existência da propriedade privada. Existe uma lei que diz, você não tem terra, aquele tem terra. E isso garante que os burgueses utilizem essa lei até para botar a polícia, botar os juízes contra o trabalhador, obrigando-o a aceitar essa situação. Mas tem um outro mecanismo que faz com que o trabalhador, além da polícia, além da falta de terra, tem um outro mecanismo que eu acho que é o mais importante, que o Marx chamou de um mecanismo ideológico. É um discurso que faz com que o trabalhador acredite que seja certo o patrão ficar com metade do que ele produz, ou às vezes 3/4 do que ele produz. O patrão, ele fica com isso e o trabalhador muitas vezes agradece pelo emprego, o que o Marx chama de um processo de alienação. O trabalhador, ele é alienado dessa situação. Imagino que muitos dos que estão me ouvindo agora devem achar estranho. Mas como que o patrão não vai ficar com uma parte do que produz? Como é que ele vai pagar trator, impostos, água? Como é que o patrão não vai ficar com uma parte? Vamos parar para analisar, gente. O outro sociólogo que nós vamos estudar agora é Émile Durkheim. Ele nasceu em Epinal, em 1858, e morreu em Paris, em 1917. A divisão social do trabalho é um processo que acontece devido à especialização das funções, ou seja, cada um passa a ser especialista numa determinada tarefa, o que acaba levando os trabalhadores a dependerem um dos outros em qualquer processo produtivo. Essa interdependência entre os trabalhadores acaba gerando uma solidariedade entre os membros de uma mesma cadeia produtiva. Essa solidariedade acontece porque ninguém consegue produzir nada sozinho. Daí surge o que o Durkheim chama de coesão social, a cola que une os membros de um mesmo grupo porque eles dependem um dos outros. A solidariedade em uma sociedade é o que explica a sua harmonia. Essa solidariedade ela pode ser mecânica, quando está embasada nas tradições e nos costumes, ou seja, ela age coagindo comportamentos individuais, age como a pressão que vem da família, das tradições, da cultura, e coage os comportamentos a terem aquela solidariedade, no caso, a mecânica. Nas sociedades capitalistas modernas, aparece a solidariedade orgânica. Ela acontece devido a um alto grau da divisão do trabalho e, com isso, ninguém consegue executar um serviço sozinho, gerando a interdependência. Há uma grande heterogeneidade cultural, mas a coesão se baseia na consciência de cada um tem de que depende do outro para executar o seu trabalho. Durkheim acredita que se as instituições sociais não regularem as relações entre os diversos setores, entre os diversos atores sociais, vai surgir uma tensão social, e isso é a anomia, ao invés da coesão social. Então, para que as relações se estabeleçam de uma forma coerente, é preciso que os membros de uma sociedade, eles confiem uns nos outros, que saibam que todos dependem um do outro. E isso só vai acontecer se as pessoas
confiarem. E aí a gente tem uma relação coesa e não uma relação de anomia. Durkheim acredita que as instituições sociais precisam regular a relação entre os vários setores e entre as pessoas. Se não houver essa regulação, vai haver o que ele chama de anomia, ou falta de normas, ou balbúrdia social, ao invés de uma coesão social. Essa coesão, segundo Durkheim, ela pode ser a partir da solidariedade mecânica, que é aquela embasada nas tradições ou costumes, ou numa solidariedade orgânica, na qual as pessoas têm consciência de que precisam uma das outras para fazerem a sociedade andar certo e a produção fluir. Max Weber nasce em 1864 e vai morrer em 1920 em Munique. Ao contrário de Marx, que colocava a base da sociedade na infraestrutura econômica, Max Weber, é um outro sociólogo que vamos estudar agora, coloca a base da sua análise na cultura. Ele escreveu um livro muito interessante chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, no qual ele mostra como as ideias, a moral, a ética protestante influenciou diretamente no surgimento do capitalismo. Ele diz que a vida regrada e a inclinação para o trabalho, que são valorizadas com a reforma protestante, acabam impulsionando o desenvolvimento do capitalismo. A reforma protestante produz grande mudança nos valores e nas atitudes das pessoas em relação ao trabalho. Se na Idade Média o trabalho era visto apenas como um sacrifício sem valor em si, com a reforma protestante ele passa a ser visto como uma forma de glorificação de Deus. A reforma protestante traz a ideia de que alguns são os escolhidos para ir para o céu. E como é que eu sei quem é o escolhido? Escolhidos são aqueles que conseguem, nessa vida terrena, executar a obra de Deus. Então, aqueles que trabalham, que alcançam sucesso financeiro, são aqueles que Deus escolheu para levar para junto deles. Então, essa ética protestante faz com que as pessoas comuns tentassem, de todas as formas, alcançar o sucesso no mundo do trabalho aqui na Terra, para provar que é um escolhido de Deus. E assim, através de uma prática metódica e racional, ele vai tentar alcançar o desenvolvimento espiritual. Nesse sentido, a perda do tempo, a preguiça, o luxo, o prazer, são condenados como pecados. E o trabalho seria a salvação, né? A sociedade capitalista entende o trabalho em si como uma vocação, que não só produz o lucro, mas também vai levar o homem ao reino dos céus. Essa ideia reforça o desenvolvimento do capitalismo. E o Max Weber vê aí um dos impulsionadores do desenvolvimento desse novo modo de produção. Para o protestantismo, Deus abençoaria os seus escolhidos com sucesso profissional. Quem não trabalhar, além de ficar pobre, ia para o inferno. Assim, o trabalho feito para acumulação e não para luxúria, para o prazer, para gastos enfriados, levou ao desenvolvimento do capitalismo e à salvação da alma do protestante. Weber apresenta os aspectos culturais como um forte desenvolvedor do capitalismo. Agora que a gente conheceu esses três pensadores clássicos da sociologia, vamos entender como é que se dá a racionalização e o processo de flexibilização das relações de trabalho e de que modo isso impacta no mundo moderno. Isso acontecerá nas nossas próximas aulas. Terminado esse vídeo, você pode usar o nosso livro para aprofundar essa discussão, você pode ver o nosso resumo e não deixe de responder as questões do formulário. Um abraço a todos. Segundo Durkheim, a coesão social acontece porque... Por quê?